Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre cada pessoa que você ama. Que o Espírito Santo visite este lugar onde você está agora e transforme este momento em um encontro profundo com o amor de Deus. Nesta noite de 26 de junho de 2026, eu quero pedir ao Senhor que abençoe o seu quarto, a sua cama, a sua família, a sua mente, o seu coração, o seu corpo e o seu descanso. Que toda inquietação encontre repouso na presença daquele que nunca abandona os seus filhos. Talvez este tenha sido um dia cheio de desafios. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém percebeu. Mas saiba de uma coisa: esta noite não chegou por acaso. Deus preparou este encontro para aliviar aquilo que ficou pesado demais durante este dia. Antes mesmo de você apertar o botão para iniciar esta oração, o Senhor já conhecia este instante. Ele sabia exatamente como estaria o seu coração. Conhecia as lágrimas que talvez ninguém viu, os pensamentos que você não contou para ninguém e as preocupações que continuam ocupando a sua mente. Talvez você tenha aberto esta oração porque não consegue dormir. Talvez porque o silêncio da noite faz as preocupações parecerem ainda maiores. Talvez porque terminou este dia emocionalmente esgotado. Talvez porque sente que precisa conversar com Deus antes de fechar os olhos. Ou talvez você nem saiba explicar o motivo. Apenas sentiu que precisava estar aqui. Seja qual for a razão, quero lhe dizer com carinho: Deus já sabia que você estaria aqui nesta noite. E existe algo que Ele deseja retirar do seu coração antes que você adormeça. Existe um peso que o Senhor não quer que você continue carregando sozinho. Durante todo o dia você precisou ser forte, precisou tomar decisões, precisou resolver problemas, precisou sorrir quando por dentro estava cansado, precisou controlar as emoções para não preocupar quem está ao seu lado. Mas agora chegou o momento de descansar diante de Deus. Porque você não precisa continuar fingindo força diante daquele que conhece completamente o seu coração. O Senhor conhece o seu cansaço. Ele viu quando você chegou em casa completamente exausto. Viu quando você olhou para as contas que ainda precisam ser pagas e não encontrou respostas. Viu quando você relembrou uma conversa difícil e ficou imaginando se deveria ter dito outras palavras. Ele conhece a preocupação que você sente por um filho, por um neto, por um casamento, por alguém da sua família que parece estar distante. Ele conhece a ansiedade causada por um exame médico que ainda não ficou pronto. Conhece o medo que aparece quando você pensa no futuro. Conhece a culpa que insiste em voltar por erros do passado. Conhece as lágrimas que você escondeu para que ninguém percebesse o quanto estava sofrendo. Talvez você tenha passado o dia inteiro cercado de pessoas e mesmo assim tenha se sentido profundamente sozinho. Talvez tenha respondido mensagens normalmente enquanto o coração estava apertado. Talvez tenha dito que estava tudo bem apenas para evitar perguntas. Talvez tenha voltado para casa carregando um peso invisível. E agora, quando finalmente poderia descansar, os pensamentos não param. Você deita, olha para o teto, fecha os olhos, mas a mente continua acelerada. Você pega o celular mais uma vez, olha as horas, tenta dormir novamente, lembra de problemas que ainda não foram resolvidos, faz planos, imagina cenários, preocupa-se com o amanhã, e quando percebe, o descanso parece cada vez mais distante. Se isso está acontecendo com você, saiba que esta oração não é uma coincidência. É um abraço de Deus chegando exatamente no momento em que você mais precisava. Porque o Senhor nunca chega atrasado. Ele conhece cada batalha silenciosa. Conhece aquelas lutas que ninguém consegue enxergar. Conhece as perguntas que permanecem sem resposta. Conhece até mesmo aquelas preocupações que você já não consegue colocar em palavras. E é justamente por isso que Ele o convida, nesta noite, a entregar tudo em suas mãos. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite muito especial. Se esta oração representa aquilo que você deseja viver nesta noite, escreva nos comentários: Senhor, eu descanso em Tuas mãos. Não escreva isso apenas como um comentário. Escreva como uma oração, como um gesto concreto de confiança,
Enquanto você escreve essas palavras, imagine que está colocando diante de Deus tudo aquilo que hoje roubou a sua paz. Porque cada vez que escolhemos confiar, abrimos espaço para que o Senhor fortaleça o nosso coração. E agora quero recordar uma promessa maravilhosa da palavra de Deus. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7, lemos: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que palavra consoladora! Pedro escreveu essas palavras para pessoas que enfrentavam perseguições, dificuldades e muito sofrimento. Ele não escreveu para pessoas que viviam dias fáceis. Mesmo assim, lembrou algo extraordinário. Deus continua cuidando dos seus filhos. Perceba que Pedro não diz para esconder a ansiedade, também não diz para fingir que ela não existe. Ele convida a lançá-la sobre Deus, como alguém que retira um fardo pesado dos próprios ombros. Porque há cargas que não fomos criados para suportar sozinhos. Existe uma diferença muito grande entre enfrentar uma luta sozinho e enfrentá-la segurando a mão do Senhor. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez amanhã algumas dificuldades continuem esperando por você. Talvez existam decisões que ainda precisarão ser tomadas. Talvez alguns problemas ainda permaneçam sem solução. Mas existe algo que pode mudar completamente nesta noite: o peso que essas preocupações exercem sobre o seu coração. Quando colocamos nossa ansiedade diante de Deus, ela deixa de dominar completamente os nossos pensamentos. A presença do Senhor começa a ocupar o espaço que antes era preenchido apenas pelo medo. Talvez você não consiga controlar o amanhã, mas Deus nunca perdeu o controle da sua história. Enquanto você enxerga apenas o próximo passo, Deus contempla todo o caminho. Enquanto você vê portas fechadas, Ele conhece aquelas que ainda serão abertas. Enquanto você pensa que está sozinho, o Senhor continua caminhando ao seu lado. Por isso, permita-se descansar, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque Deus permanece acordado, cuidando daquilo que você não consegue resolver. E eu quero deixar uma pergunta para você guardar no coração durante toda esta oração. E se justamente nesta noite Deus estiver preparando respostas enquanto você aprende a descansar nele, talvez você ainda não consiga enxergar. Talvez tudo pareça silencioso, mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes é justamente no silêncio que Ele realiza as obras mais profundas dentro de nós. Respire lentamente. Sinta a presença do Senhor envolvendo este ambiente. Você não chegou até aqui por acaso. Deus conhece tudo o que você viveu hoje. Conhece cada preocupação. Conhece cada batalha. Conhece cada lágrima. E continua cuidando de você com o mesmo amor. Daqui a pouco vamos recordar uma passagem da Palavra de Deus que mostra como o Senhor continua sustentando seus filhos justamente quando eles pensam que tudo está perdido. E talvez essa história seja exatamente a resposta que o seu coração precisava ouvir nesta noite. Talvez enquanto você escutava a primeira parte desta oração, tenha percebido algo muito importante. Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso da vida. A palavra que meditamos continua ecoando em nosso coração nesta noite. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que promessa maravilhosa! Pedro escreveu essas palavras para pessoas que enfrentavam perseguições, incertezas e sofrimento. Eram cristãos que não sabiam o que aconteceria no dia seguinte. Muitos haviam perdido seus bens, outros viviam sob ameaça constante. Mesmo assim, o apóstolo não lhes disse que tudo seria resolvido imediatamente. Em vez disso, lembrou-lhes de algo ainda mais profundo. Deus continua cuidando de cada um dos seus filhos. Essa verdade também vale para você. Talvez amanhã ainda exista aquela conta para pagar. Talvez o resultado do exame ainda não tenha chegado. Talvez a conversa difícil ainda precise acontecer. Talvez o problema familiar ainda permaneça. Mas existe algo que nunca mudou. Deus continua cuidando da sua vida. Às vezes imaginamos que Deus só está trabalhando quando enxergamos resultados rápidos. Porém, na maior parte das vezes, o Senhor realiza suas obras mais profundas no silêncio. Enquanto você dorme, Deus continua sustentando. Enquanto você espera, Deus continua preparando. Enquanto você chora, Deus continua consolando.
Enquanto você não entende, Deus continua conduzindo. É justamente sobre isso que nos fala uma das histórias mais bonitas de toda a Sagrada Escritura. Vamos recordar José do Egito. José era um jovem cheio de sonhos. Deus havia colocado em seu coração promessas grandes. Mas em pouco tempo, tudo parecia desmoronar. Foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi levado para uma terra distante. Perdeu sua liberdade. Perdeu sua família. Perdeu tudo aquilo que parecia dar sentido à sua vida. Talvez, em muitos momentos, José tenha pensado que Deus havia se esquecido dele. E quem poderia culpá-lo? Depois de servir fielmente na casa de Potifar, foi acusado injustamente. Foi lançado na prisão. Ali permaneceu durante muito tempo. Nenhuma porta parecia se abrir. Nenhuma resposta chegava. Nenhum milagre acontecia diante de seus olhos. Mas existe um detalhe extraordinário que atravessa toda essa história. Mesmo quando tudo parecia perdido, a Bíblia repete várias vezes uma frase simples e poderosa. O Senhor estava com José. Que conforto existe nessas palavras? Deus não abandonou José na cisterna. Não o abandonou como escravo. Não o abandonou na prisão. Não o abandonou no silêncio. Enquanto José acreditava que sua história estava parada, Deus estava organizando acontecimentos que ele jamais conseguiria imaginar. Cada etapa difícil estava preparando outra. Cada atraso fazia parte de um propósito maior. Cada lágrima estava sendo recolhida pelo Senhor. Quando chegou o tempo certo, Deus abriu uma porta impossível. José saiu da prisão, interpretou os sonhos do faraó, recebeu uma missão que salvou milhares de pessoas da fome e reencontrou sua própria família. O sofrimento não teve a última palavra. O abandono não venceu. A injustiça não escreveu o capítulo final, porque Deus sempre esteve conduzindo tudo. Talvez você também esteja vivendo um tempo parecido. Você olha para a sua vida e pensa: por que tanta demora? Por que tantas portas fechadas? Por que tantas perdas? Será que Deus ainda está ouvindo minhas orações? Talvez você tenha enviado currículos durante meses. Talvez espere uma oportunidade de trabalho. Talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras que parecem não terminar. Talvez viva conflitos dentro da própria família. Talvez tenha sido injustiçado. Talvez alguém tenha quebrado sua confiança. Talvez você faça tudo o que pode, mas ainda assim sente que nada acontece. Nessas horas, o silêncio de Deus pode parecer difícil de compreender. Mas lembre-se de José. O silêncio nunca significou ausência. O silêncio nunca significou abandono. O silêncio fazia parte da preparação. Muitas vezes, Deus trabalha justamente durante os períodos em que pensamos que Ele está em silêncio. Enquanto nós contamos os dias, Deus organiza os detalhes. Enquanto enxergamos apenas obstáculos, Ele contempla o caminho inteiro. Enquanto vemos uma porta fechada, Ele prepara outra que ainda não conseguimos imaginar. Talvez esta seja exatamente a palavra que seu coração precisava ouvir antes de dormir. Nem toda espera é perda. Nem todo atraso é derrota. Nem todo silêncio significa que Deus parou de agir. Às vezes, Ele apenas está preparando algo que exige mais tempo do que conseguimos compreender. Existe uma história muito bonita que aconteceu no Brasil. Patrícia tinha 45 anos e morava em Curitiba, no Paraná. Era professora da rede pública. Sempre dedicou sua vida aos alunos e à família. Mas sua realidade mudou de forma inesperada. Após uma separação recente, precisou reorganizar completamente sua vida. Além da dor emocional, vieram as dificuldades para sustentar os filhos. As despesas aumentavam. O salário parecia nunca ser suficiente. À noite, quando a casa finalmente ficava em silêncio, começavam as crises de ansiedade. Ela deitava, mas não conseguia dormir. O coração acelerava. A mente repetia preocupações sem parar. Ela imaginava todos os problemas do dia seguinte antes mesmo de amanhecer. Durante algum tempo, acreditou que jamais recuperaria sua paz. Até que decidiu fazer algo muito simples. Todas as noites, antes de dormir, desligava o celular alguns minutos mais cedo. Sentava-se ao lado da cama. Respirava profundamente. Pegava sua Bíblia. Lia alguns versículos. Depois conversava com Deus como quem conversa com um pai amoroso. Sem palavras difíceis. Sem fórmulas.
apenas entregava tudo. Ela não recebeu soluções instantâneas. As contas não desapareceram de um dia para o outro. Os desafios continuaram existindo durante algum tempo, mas algo começou a mudar dentro dela. A serenidade substituiu parte da ansiedade. A coragem tomou o lugar do desespero. Ela voltou a acreditar que Deus caminhava ao seu lado. E cada novo amanhecer passou a ser vivido com mais esperança. Patrícia costuma dizer que a primeira vitória não aconteceu nas circunstâncias. A primeira vitória aconteceu no coração. Os desafios permaneceram por um tempo, mas ela descobriu que Deus caminhava ao seu lado em cada passo. Talvez esta também seja a obra que o Senhor deseja realizar em você. Nós frequentemente pedimos que Deus mude imediatamente as circunstâncias, e Ele pode fazer isso. Nada é impossível para o Senhor, mas muitas vezes Deus escolhe começar por dentro. Primeiro fortalece o coração, depois fortalece a esperança, depois fortalece a confiança. E quando nosso interior é renovado, enfrentamos a mesma tempestade de maneira completamente diferente. É por isso que tantas pessoas descobrem uma paz que não conseguem explicar. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque aprenderam que Deus nunca as abandonou. Talvez seja exatamente este o convite que Jesus faz nesta noite. Não carregar tudo sozinho. Não tentar controlar aquilo que pertence somente a Deus. Não permitir que a ansiedade ocupe o lugar da confiança. Você não precisa conhecer todas as respostas para descansar. Você precisa apenas lembrar de quem caminha ao seu lado. Neste momento, eu quero convidar você a diminuir um pouco o ritmo. Respire profundamente. Inspire lentamente. Expire devagar. Se for possível, coloque uma das mãos sobre o seu coração. Sinta sua respiração. Perceba que Deus está presente exatamente onde você está agora. Talvez existam preocupações que você nunca conseguiu contar para ninguém. Talvez existam lágrimas escondidas. Talvez existam medos que somente Deus conhece. Não tenha receio de apresentar luz ao Senhor. Ele já conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece aquilo que você viveu hoje. Conhece as palavras que machucaram. Conhece o peso que você carregou em silêncio. Conhece as perguntas que ainda permanecem sem resposta. E continua olhando para você com infinito amor. Nos próximos minutos, vamos colocar diante de Deus aquilo que talvez você nunca conseguiu contar para ninguém. Vamos entregar ao Senhor as preocupações escondidas, os medos mais profundos, as dores que permaneceram guardadas no coração durante muito tempo. Porque o momento mais profundo desta oração começa agora. Agora chegou o momento mais profundo desta oração. Se for possível, diminua o ritmo por alguns instantes. Feche os olhos, respire lentamente. Inspire profundamente, sentindo o ar entrar em seus pulmões. Depois solte o ar devagar, permitindo que toda a tensão deste dia comece a se dissipar. Coloque uma das mãos sobre o coração. Imagine-se agora diante de Jesus. Não diante de um juiz que deseja condenar você, mas diante de um Pai amoroso que conhece cada detalhe da sua história. Imagine Jesus olhando para você com ternura, sem pressa, sem acusações, sem reprovação, apenas com aquele olhar que acolhe, consola e restaura. Agora imagine que você leva até Ele tudo aquilo que pesou sobre seus ombros durante este dia. As preocupações, as lágrimas escondidas, as decisões difíceis, os medos que você não contou para ninguém, as perguntas que continuam sem resposta. Entregue tudo. Você não precisa carregar esses fardos sozinho. Vamos rezar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nesta noite nos colocamos diante da Tua santa presença com o coração aberto. Antes de pedir qualquer coisa, queremos agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque chegamos até o final deste dia sustentados por Tuas mãos. Mesmo quando não percebemos, Tu estavas conosco. Obrigado pelos pequenos momentos de alegria. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Obrigado pelas vitórias que muitas vezes passaram despercebidas. Obrigado pelas dificuldades que também nos ensinaram a confiar mais em Ti. Obrigado porque, mesmo quando nossas forças diminuíram, o Senhor permaneceu fiel. Nesta noite entregamos diante de Ti tudo aquilo que vivemos hoje. Entregamos nossas alegrias,
Entregamos nossos sucessos, entregamos também os fracassos, as palavras que gostaríamos de não ter dito, as oportunidades perdidas, as decisões que ainda nos preocupam. Entregamos as conversas difíceis, os conflitos familiares, as portas que permaneceram fechadas, as respostas que ainda não chegaram. Nada queremos esconder de ti. Recebe, Senhor, todo este dia em tuas mãos. Se alguma coisa ainda pesa em nosso coração, ajuda-nos a deixá-la aos teus pés. Também queremos pedir perdão. Perdão pelas vezes em que permitimos que o medo falasse mais alto do que a fé. Perdão pelos momentos em que perdemos a paciência. Perdão pelas palavras que feriram. Perdão pelas atitudes que não refletiram o teu amor. Perdoa-nos quando deixamos de confiar em teus planos. Purifica nosso coração. Renova nossa alma. Concede-nos um espírito humilde e disponível para recomeçar amanhã com mais esperança. Pai amado, nesta noite queremos entregar todas as nossas preocupações. A tua palavra nos recordou que devemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. É exatamente isso que fazemos agora. Recebe nossa ansiedade, recebe nossa preocupação com o futuro, recebe aquilo que não conseguimos controlar, recebe nossos medos, recebe nossas incertezas, recebe os problemas financeiros, recebe as enfermidades, recebe nossos familiares, recebe nossos filhos, recebe os sonhos que ainda não se realizaram, recebe aquilo que nos tira o sono. Nós confiamos que tu permaneces acordado, cuidando daquilo que já não conseguimos resolver. Senhor Jesus, visita agora o coração de quem luta contra a ansiedade. Acalma a mente acelerada. Silencia os pensamentos que insistem em trazer medo. Que toda inquietação seja substituída pela confiança. Visita também quem carrega tristeza profunda, quem sente o peso da solidão, quem perdeu alguém querido, quem enfrenta o luto, quem acredita que ninguém compreende sua dor. Abraça cada um com teu infinito amor. Onde existe culpa, derrama teu perdão. Onde existe medo, derrama coragem. Onde existe desânimo, derrama esperança. Onde existe vazio, derrama tua presença. Cura as feridas escondidas. Cura as lembranças dolorosas. Cura os sentimentos machucados. Cura aquilo que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Olha também para nossas famílias. Abençoa nosso lar. Protege nosso casamento. Fortalece o diálogo entre pais e filhos. Afasta toda divisão. Afasta toda violência. Afasta toda palavra ofensiva. Que nossa casa seja um lugar onde reine o respeito, o perdão e o amor. Recordamos também aqueles familiares que estão distantes, os que enfrentam doenças, os que perderam a esperança, os que se afastaram da fé. Alcança cada um com teu amor misericordioso. Pai bondoso, colocamos diante de ti nossa saúde, a saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde das emoções. Fortalece aqueles que aguardam exames, conforta os que estão hospitalizados, sustenta quem enfrenta tratamentos difíceis. Dá perseverança aos profissionais da saúde que trabalham durante esta noite. Que tua mão restauradora alcance cada pessoa necessitada. Também entregamos nosso trabalho. Abençoa aqueles que hoje trabalharam com dedicação. Consola quem está desempregado. Abre portas para quem procura uma oportunidade. Concede sabedoria nas decisões profissionais. Protege aqueles que sairão para trabalhar durante a madrugada. Acompanha cada motorista, vigilante, enfermeiro, policial, bombeiro e todos os que permanecem em serviço enquanto muitos descansam. Pai querido, entregamos nossas finanças. Tu conheces nossas necessidades. Sabes das contas acumuladas. Sabes das preocupações com o sustento da família. Concede-nos prudência para administrar aquilo que temos. Abre caminhos honestos. Ensina-nos a confiar em tua providência. Que nunca nos falte o pão de cada dia. Agora queremos pedir tua proteção espiritual. Estende tuas mãos sobre esta casa. Abençoa este quarto. Abençoa esta cama onde iremos descansar. Que os teus santos anjos permaneçam ao redor deste lar durante toda a noite. Guarda nossas portas. Guarda nossas janelas. Guarda nossos pensamentos. Protege nossos filhos. Protege nossos sonhos. Livra-nos de todo o mal.
Afasta toda influência que nos afasta de Ti. Que esta noite seja envolvida pela paz que vem do céu. E concede-nos, Senhor, uma profunda paz interior. Que nosso coração desacelere. Que nossa mente encontre descanso. Que nossa alma permaneça tranquila. Que possamos dormir confiando que Tu continuas conduzindo nossa história. Agora, com fé, proclamemos juntos. Em nome de Jesus eu declaro que a paz de Cristo repousa sobre minha vida. Eu declaro que meu coração será fortalecido pelo amor de Deus. Eu declaro que toda ansiedade perde força diante da presença do Senhor. Eu declaro cura para minhas feridas emocionais. Eu declaro descanso verdadeiro para esta noite. Eu declaro proteção sobre minha casa e minha família. Eu declaro sabedoria para enfrentar os desafios de amanhã. Eu declaro que Deus abrirá os caminhos certos no tempo certo. Eu declaro que a providência divina jamais faltará em minha vida. Eu declaro que minha esperança será renovada a cada novo amanhecer. Eu declaro que o Senhor permanecerá caminhando comigo em todos os momentos. Eu declaro que nada poderá me separar do amor de Cristo. Permaneça alguns instantes em silêncio. Sinta a presença de Deus envolvendo o seu coração. Respire novamente. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Ele conhece cada preocupação do seu coração. Ele sabe exatamente o que você viveu hoje. Enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto seus olhos se fecham, o Senhor permanece velando por você. Você pode dormir em paz. Seu Pai Celeste continua cuidando daquilo que hoje parecia impossível. Rezemos agora como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre esta casa com o teu manto de amor. Intercede por nossas famílias, fortalece nossa fé e conduz-nos sempre para mais perto de teu Filho Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe este quarto, que abençoe esta casa, que abençoe sua família, que fortaleça sua saúde, que conceda um descanso reparador ao seu corpo e serenidade à sua alma, que seus sonhos sejam guardados pelo amor de Deus, e que o novo amanhecer encontre você mais fortalecido, mais esperançoso e mais confiante na presença do Senhor. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, compartilhe este momento com alguém que esteja precisando descansar na presença de Deus nesta noite. Talvez esse gesto simples seja exatamente a resposta de oração que outra pessoa estava esperando. Evangelizar também é estender a mão a quem precisa de esperança. Que o Senhor permaneça velando por sua casa nesta noite, que os anjos guardem seu descanso e que amanhã você desperte renovado, sabendo que Deus já está cuidando de tudo aquilo que hoje parecia pesado demais para carregar sozinho. Vá em paz e descanse no amor do Senhor.